Briga na procissão. Chico Pedrosa. Quando Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão. Vaquejada, cantoria, procissão e romaria, sexta-feira da Paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reunia os moradores e, depois de uma preleção, escalava a seleção de atrizes e atores. O papel de cada um, o capitão escolhia. A roupa e a maquiagem era com a Dona Maria. O resto era decidido, aprovado e resolvido na sala da sacristia. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e os maus tratos. O Cristo daquele ano era Quincas Beija-Flor. Caifás foi Cipriano, Pilatos foi Nicanor. Duas cordas paralelas separavam a multidão, para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Cristo conduzindo a cruz, foi e não foi advertia. O centurião perverso que com força lhe batia. Era para bater maneiro, mas ele não entendia, devido ao grande pifão que bebeu naquele dia com o vinho que o capelão guardava na sacristia. E Cristo dizia: "Ô rapaz, vê se bate devagar, já tô todo encalombado, assim não vou aguentar, taca a gota para doer, ou tu para de bater ou a gente vai brigar, jogo já essa cruz fora, tô ficando revoltado, vou morrer antes da hora de ficar crucificado." O pior é que o malvado fingia que não ouvia, além de bater com força, ainda se divertia, espiava para Jesus, fazia pouco e dizia: "Que Cristo frouxo é você, que chora na procissão?" E Jesus, pelo que se sabe, não era mole assim não. "Eu estou batendo é com pena, tu vai ver o que é bom, é na subida da ladeira, na venda de Fenelon. Lá o couro vai ser dobrado. Até chegar no mercado, a cuíca muda de tom. Naquele momento se ouviu um grito na multidão. Era Quincas que, com raiva, sacudia a cruz no chão. Partia feito um maluco para cima de Bastião. Se travaram no tabefe, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda, Pilatos levou pancada. Deram um bufete em Caifás, que até hoje não faz nem sente gosto de nada. Desmancharam a procissão, o cacete foi pesado. São Tomé levou um tranco que ficou desacordado. Acertaram um cocorote na careca de Timóteo, que até hoje é aluada. Até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender o filho de criação, aproveitou a garapa e deu um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interveio e separou. Cada santo por seu lado. Desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Cristo foi pro xadrez, mas não foi crucificado. A TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo o padre João Maria Araújo. Seja bem-vindo, padre João Maria. Ok, Zé, nós estamos aqui para o que der, o que vier, né? Estamos aqui com muita alegria, querendo acolher você, o que você puder fazer deste programa, né? Tão maravilhoso. Eu gostaria de saber, padre João Maria, onde foi que você nasceu e como foi que você ingressou no seminário? Ok, então eu nasci no norte do Piauí, né? Norte do Piauí, minha mãe maranhense e o pai cearense, né? E ali nós convivemos, mas é uma situação muito difícil, né? Eu sempre tive assim como entender pobre e rico. Então nessa situação eu vivi nessa situação muito difícil, né? E então convivendo com os garotos lá da onde eu morava, né? Como coroinha da igreja, eu via as diferenças, mas não concordava com aquilo, né? Pois não. Então ali no norte do Piauí, em Parnaíba, eu cresci vendo os dois lados, mas nem tanto me confortava em dizer o que era mesmo viver com igualdade entre as pessoas, né? Aí então chegou um momento em que lá os coroinhas de ano em ano, o superior da casa enviava alguns para o seminário, mas a gente perguntava: "Queres ir?" Então eu não sabia de nada. E ele disse: quero ir sim. E então eu fui consultar a minha mãe, ela disse: "Meu filho, vai experimentar, se não prestar, volte." Tá bom, fui experimentar e lá cheguei, né? Mas tanta coisa aconteceu. Tinha quantos anos de idade, João Olha, Maria, eu ia quando completar 10 anos, porque era janeiro, tinha 9 anos, né? Eu ia completar 10 em maio, então praticamente tinha 9 anos de idade, né? E foi muito difícil a sua adaptação de sair dos pais, né?
junto dos pais, ir para um seminário, um internato. Foi complicada essa sua adaptação? Não, não foi complicado, porque, primeira coisa, a minha mãe disse, você vai, mas lá só tem oração e trabalho e estudo, né? E eu digo, pronto, meu jogo, minha brincadeira de rua acabou, né? Aí, o que acontece? Na hora que nós chegamos de manhã, o reitor disse assim, olha, hoje nós vamos um futebol em comemoração aos novatos, que era a nossa turma. Eu digo, jogo? Aqui dentro? Que coisa boa! Pronto, aquilo ali já me encantou, né? Como menino quer arruaça, quer brincadeira, né? E lá fui permanecendo. E como foi a sua vida lá no seminário? Olha, eu tive um bocado de decepção, então, né? Muito porque eu vinha de uma situação de estudo, um nível muito baixo, né? O nível Muito precário, né? Exatamente. E no seminário, não, o nível era altíssimo, né? No entanto, eu não consegui alcançar a caminhada daquela turma que estava ali seguindo, né? Conclusão, fui mandado embora. Aliás, estudei um ano, passei um ano nessa aprendizagem e fui reprovado. E o aluno, quando era reprovado, ó, fora, e nunca mais, né? Então, eu tive uma decepção aí. E as provas, como eram feitas? Bom, aquele estilo tradicional, né? Você estuda, depois vem as provas, ainda tinha prova oral, né? E daí eu senti que não estava alcançando aquele nível e fui reprovado e mandado embora. Foi aí que está a minha decepção, né? E como você foi mandado embora, assim... o seu superior chegou lá e... Sem nenhum apoio, um desprezo, parece que mandar embora para eles era tudo porque, não sei se era o número de pessoas ou era porque talvez não quisesse mais gente assim de nível baixo, né? Quisesse gente que já tivesse uma boa caminhada no estudo. Eu só sei que na hora a minha decepção foi essa, que eu esperava que lá dentro do convento ia ter acolhida, ia ter compaixão da pessoa, né? Que quem fosse fraco, vamos fazer ficar forte. Nada disso. O padre olhou para mim e disse, ibis redibis non, morielis in bello, em latim, isso, né? Em latim. Eu vou traduzir para os nossos espectadores. Isso que ele falou significa dizer, vai-te embora, nojento. Carniça. Mas significa o quê, essa frase em latim? Era uma palavra muito dura, mesmo apesar de ser criança, depois eu fui ver, decorei a frase até. E depois que eu estudei latim, ibis, quer dizer, vais, né? Redibis, não voltarás, né? Non, ibis redibis non. Redibis não voltará. Morielis, quer dizer, morrerás na guerra, quer dizer, vais e nunca mais tu vai morrer lá, desgraçado. Filho das costas ocas. Aí depois... eu vi uma foto, né, daquela turma, 45 meninos, e me pergunte quem foi que ficou. O João Maria. Mas como foi? Você retornou depois disso aí? Retornei e, olha, eu encontrei duas pessoas que me deram apoio e me deram força. Um foi o superior lá do norte do Piauí, que era do convento, ele acreditava muito em mim, apesar de ser pequeno, e ele disse, eu tenho fé em você, na sua vida. Aí ele me deu instruções, me fez ficar realmente bem informado mais no estudo. João Maria, nós temos uma foto, você, aí quando você era pequeno, né? Minha primeira Eucaristia, eu tinha 7 anos de idade. 7 anos, não sabia de nada. Me fiz a primeira Eucaristia. Mas, de acordo com a igreja naquela época, bastava o menino ser inocente, ele já podia receber a Eucaristia, né? O Papa Pio X, que criou isso, né? Ainda hoje também, só porque hoje em dia a gente espera que as pessoas tenham mais consciência do que fazem, né? Mas 7 anos de idade, olha a cara de menino, né? 7 anos de idade. E então eu fiz essa primeira Eucaristia, e eu me lembro de uma coisa que a catequista, aliás, o padre dizia que a mãe tinha que ficar perto do menino, né? Certo. Eu me lembro para dar um recadinho na hora da Eucaristia. Minha mãe chegou perto de mim e disse assim, João Maria, tu sabia que agora tu tem que ir à missa todo domingo? E eu olhei, mãe, não sabia. Não quero mais não. Não quero mais não. Aí, para você ver uma coisa, que se eu soubesse, eu dizia, mãe, tenha calma que um dia eu vou dizer missa. Mas veja como é as coisas de Deus. Não é verdade? Nem sabia disso. E aí você passou quanto tempo no seminário? Desde criança, aí 15 anos. Para poder me ordenar. Me ordenei com 24 anos de idade. Tudo novo. 24 anos me formei. Agora eu pergunto, desses seus colegas de seminário,
quais foram ordenados sacerdotes? Certo. O único que foi ordenado dessa turma foi que me mandaram embora, que foi eu, o único. Foi mesmo? Pois é, parece assim uma coisa... Mas você foi mandado embora. E como é que você retornou? Dito padre que me apoiou, né? Me deu base de estudo, me deu formação, ofereceu a escola, disse, você vai ter que aprender, né? Me deu reforço. E tinha uma professora que viu também em mim, acho que alguma coisa especial, e disse, eu vou lhe dar reforço de... Era aquele tempo tinha o exame de admissão, Exame de né? admissão, eu Pronto, fiz. aí então ela me aperfeiçoou nisso. E amparou. Pronto, que eu volto, que eu consegui pegar a turma, né? Ainda com lá, mas já estava bem encaminhado, né? E no caso aí nós temos outra foto, você Bom, já... aí já estava já bem na terceira série, né? Aquele bolinha vermelha lá em cima, bonitinho. É você, né? Sou eu, aquele mais bonito ali. O mais bonito era eu. Falar em bonito, ali. Aí... Então, esses meninos aqui, nenhum ficaram, não. Nenhum deles, mas só o João Maria. E quando você terminou, você fez alguma especialização? Certo. Como eu terminei cedo, 24 anos, eu fui para o Rio Grande do Sul estudar mais, né? Então, me ofereceram fazer comunicação social e liturgia, me ofereceram fazer estudos teológicos, que era sacramento, né? E, sobretudo, técnicas de ensino. Quando eu volto, eu imaginava que eu ia para as missões, que nada, fui para a sala de aula, né? Passei 5 anos dando aula, inclusive no seminário também. Aí depois fui nomeado pároco, no Senhor das Graças. Pronto, aí é que eu queria aproveitar e pedir para você explicar os níveis que existem entre padre, pároco, diácono, presbítero. Eu queria que você explicasse isso aí para os telespectadores entenderem direitinho. Certo. Em termos de ordem, ordenado, só tem 3 graus, né? O diácono, o presbítero, que é o padre, e o episcopo, que é o bispo. São 3 graus, né? Eu sou o 2º grau, padre, né? Presbítero. Certo. Então, o que é o diácono? O diácono é aquele servidor que vai às favelas, né? Onde tem catástrofe, essas coisas difíceis, ele está ali, presença, num serviço. E o diácono é o servidor, inclusive ele usa na missa uma roupa de tipo um avental, né? Chamado dalmática. Pois e não. o presbítero, o padre, é o que administra o sacramento, que faz as celebrações do batismo até o túmulo, né? Toda aquela administração sacramental. Aí depois tem o arcebispo. E o bispo ele é encarregado de tomar conta de uma diocese, onde vivem os padres. Ele é encarregado de fazer a distribuição dos padres nas comunidades. Como se fosse assim, um superior de um grupo, né? Então, ele é o bispo pastor da igreja particular. Então, ele tem os bispos, ele tem o seminário dele, e ali ele vai fazer crescer aquele movimento de ação pastoral, né? Agora, o grau é esse. Monsenhor é um título, né? Arcebispo é um título, cardeal é um título. Não são ordens, né? Então, qualquer e o Papa é o Papa, ele é o arcebispo de Roma, é o bispo de Roma, o Papa. Agora, Papa porque a igreja lá é a sede universal, e ele se torna como se fosse também o Papa de todas as igrejas, o bispo de todas as igrejas, né? Mas que ele é simplesmente arcebispo de Roma. Agora eu estava me lembrando que o Belchior, cantor e compositor, ele foi franciscano. E eu queria saber se ele foi seu contemporâneo. No seminário. Nosso tempo, não foi colega, mas foi contemporâneo, né? Enquanto eu fazia o primeiro ano de filosofia, ele já fazia o primeiro de teologia, né? E ali ele passou um ano de noviciado, né? O noviciado é que se prepara para ser um frade, não é padre, o frade, né? E depois, em seguida, ele se tornou um professo, quer dizer, um frade sem voto perpétuo. Aí ele passou 2 anos. Em seguida, ele fez, parece-me que vestibular para medicina, passou para medicina também, passou 2 anos. Houve um concurso de música, né? Popular brasileiro, ele ganhou um prêmio com aquela música na hora do almoço. Mas a nossa convivência foi essa, né? Uma muito inteligente, né? Tem uma fotozinha dele aí também, né? Me diz uma coisa, quando você completou 18 anos, você se alistou no exército? Sim, todos nós, a gente se alistava, mas não tinha vínculo de servir, de né? servir, pois mas não. tinha que estar em dia com seu alistamento, militar. Exatamente, né?
Aconteceu alguma coisa O que interessante aconteceu, nesse... que eu, nesse tempo, era essa turma aí, eu estava lá ali no comando, não sei como é o nome da rua, fazendo em fila, era uma apresentação, e lá o sargento fazendo a chamada de todo mundo, né, bem alto, né? Quando chegou a minha vez, João Maria Araújo, eu digo, pronto! E ele, acho que não sei se era uma gozação, ele disse para mim, do Piauí, porque lá tem na carteirinha, né? Do Piauí, eu digo, do Piauí, sim, senhor. Ele disse, e lá nasce gente, eu digo, bom, igual a mim, sim, como o senhor, eu não sei. Foi uma gargalhada geral. A turma dizia, vai te pegar lá dentro, né? Quando eu cheguei lá dentro, ele só fez dizer, espertinho, né? Você responde na hora, depois eu tenho esse sistema de responder na hora. Queria pedir licença, João Maria, para ler aqui os nossos patrocinadores. Pois sim. O programa Zé Soares, 11 um tiquinho de nada, tem um patrocínio do curso de encontro de casais, antes só do que mal acompanhado, da clínica de Alzheimer, pague antes de se consultar, e do curso de caligrafia, Deus escreve certo por linhas tortas. Bom demais. Voltando aqui ao nosso bate-papo. Eu sei que você foi professor do Colégio Cearense, do Colégio Militar e da Faculdade de Filosofia, porque, à época, eu também era professor do Colégio Cearense e do Colégio Militar, e foi lá que nós nos conhecemos. Pois é. Como foi você associar, fazer assim, como é que a gente chama? Conciliar Padre e professor. o ofício de padre com o ofício de magistério. Certo. Até que dá um pouco, né? Mas acontece que, da minha parte, por exemplo, eu fiz o concurso para dar uma cadeira de antropologia filosófica ali na Avenida Luciano Carneiro, né? Então, eu passei 2 anos, em seguida fui nomeado pároco. Aí eu fiquei na dúvida, fico como padre ou como professor? Aí o reitor disse, fique nos dois. Para mim é quebrar o galho de um e de outro, não é nenhum nem outro. Ou eu sou uma coisa para valer, ou eu sou outra para valer. Então eu fiquei na dúvida, como é que pode? Eu falei com o reitor, disse, mas se você vai deixar isso, você fez o concurso, tanta gente que você conseguiu passar, e a sua aposentadoria. Aí eu fui consultar o meu diretor espiritual, né? Que a gente tem sempre alguém que a gente consulte para dar uma força, né? Aí eu cheguei lá, eu só fui perguntar, o que é que o senhor acha? Ele disse, João Maria, você se ordenou padre, para quê? Pronto, respondeu tudo, para ser padre, não professor. Eu cheguei lá, falei ao reitor, eu quero vir da baixa mesmo, né? Aí passei 6 anos na comunidade Nossa Senhora das Graças, né? E a vida é assim, eu escolhi o que eu ordenei, fui ordenado para isso, para ser padre. E me diga uma coisa, você era muito tímido? Muito tímido, ainda sou tímido. Mas essa timidez, eu fui trabalhar nessa timidez. Eu não conseguia pegar um microfone para falar, eu não conseguia fazer uma leitura em público, né? Era uma coisa que parece que... Era um trauma grande, né? Aí, então, eu comecei a me treinar mesmo. Eu digo, puxa, eu vou ser padre, padre é comunicador, padre é humorista, padre é cantor, padre é tudo. E como é que eu vou fazer, né? Entrei em teatro. Entrei em música, né? Fiz até um CD, gravei um CD. Para você ver a coisa como bacana. Exatamente. Só que esse meu CD, eu, quando fui radialista, né? Vendeu muito. Eu lancei na praça quase 2.000, mas voltou 5.000. E você lembra a primeira missa que você rezou? Certo, olha... Eu gostei sempre de comunicação, né? Pois então eu tinha um trabalho antigamente TV Ceará, Tupi, né? Isso. E lá eu era pregador de cartazinho nas paredes, né? Gostava de comunicação, a aparelhagem toda. E enfim, quando eu me ordenei padre, Dom Aloysio disse: você vai ser celebrante de missa de TV, porque só celebrava os bispos, né? Então eram os 2 bispos. E eu digo, como é que eu vou? Vai sim, vai treinar sim. Então ele me ajudou muito para isso, tá? E os câmeras lá, tudo é meu amigo, todo mundo era amizade. Tinha assim, alguma coisa engraçada assim que aconteceu? Muito engraçado. Então a primeira missa que eu fui, o cardeal foi logo dizendo, olha, estou assistindo, aquilo me deu um tremor. Né? Aí então lá na TV Tupi, todos sabem, tinha um programa que é de auditório, né? Ali muitos jovens mascavam chiclete, aquele negócio todo, e dá a entender que a funcionária pegava aquele monte de coisa de chiclete,
botava num balde lá, não sei o que era. Só sei que eu fui ler, fazer a leitura do Evangelho, na primeira missa na TV, eles fizeram um tapete bem grande, só daquele chiclete, né? E sem eu ver, sem nada, mas foi uma coisa tramada lá. Pois bem, eu vou fazer a leitura já nervoso, né? A perna tremendo. Quando eu saio, cadê eu sair? Ficou pregado. Fiquei pregado, mas eu não sabia que eu estava pregado. Eu imaginava que estava com medo e minhas pernas estavam sem poder ter força, né? Eu botava força e nada e eu tinha que sair. Achava que era por conta do nervosismo? Exatamente, eu tinha que sair daquele ambão, né? Eu botava força. Quando eu olho para baixo, os 2 sapatos atolados no chiclete. Tirei os sapatos, celebrei a missa todinha descalço. João Maria, me diga uma coisa. O sino, o toque do sino, né? Tem um toque característico, né? Para quando convoca os fiéis para a igreja, tem um toque característico, não é isso? Certo. E quando é para enterro também tem toque característico, não tem? Uhum. Agora, parece que quando é enterro de gente rica é um toque e quando é enterro de gente pobre é outro toque. Eu já prestei atenção que quando é enterro de gente rico, o toque é um toque mais cadenciado. É um toque que diz assim, tadinho, tão bom, tadinho, tão bom, tadinho, tão bom. E quando morre um pobre, é um toque mais acelerado. Se dane, se dane, se dane, se dane. Ou não? É impressão minha isso aí? Não, tem verdade. Tem um sino grande e o pequeno que dá os sinais para distinguir e fazer as diferenças, né? Mas hoje quase não se usa mais, porque o sino só escuta a vizinhança, né? Hoje em dia não está mais usando muito esses sinais. E Padre João Maria, você sabe que tem muita piada sobre padre, né? Muito caos. Como é que você encara isso aí? Com naturalidade, mas ainda com humor? falando de sino, né? Tinha um freizinho que eu morava lá, era muito rigoroso, né? Todos foram fazer retiro fora, só ficou eu e ele, um seminarista, né? E o sino era na minha porta, o sino da comunidade, de chamar para o refeitório, para terminar a oração, tudo lá. Pois bem, esse sino era tão forte que lá no Marista cearense, um irmão dizia, padre, ali no convento de vocês tem um sininho danado, né? Na minha porta, meu irmão, na minha porta. E então eu acordo antes para não ter dor de cabeça o dia que aquele sino toca. Então dava eu e mais 3, todo mundo saiu, mas o homem era tão rigoroso que com os 3 ele fazia de conta que a casa estava cheia. E ele subia lá num coisa de jardim, pá, só eu e o adoro. Mas não pode, só 2 pessoas para que esse sino. Eu fui lá no recreio, peguei o sino, arrochei só de papel, né? Cheio todinho. Arrochou o badalo. Aí quando foi, quase que eu não consegui arrancar o badalo porque estava um parafuso. Mas eu consegui encher de jornal e arrochei. Pois bem, aí eu escutei, nesse dia eu vou dormir um pouquinho mais, porque o sino não vai tocar, né? Eu escutei as pisadas dele puxando na corda. Voco, voco, voco. Aí eu digo, já sei quem fez isso. Ele mora aqui perto, mas aí ele vai tirar. Até hoje esse sino ainda está lá cheio de papel. Está cheio de papel, né? E aí, como é que você encara esses causos, essas piadas sobre padre? Você encara com naturalidade, com bom humor? Sim, você sabe que padre está em tudo, né? Padre, ele... Desde do batismo, né? Do nascimento até o túmulo. Até o túmulo. E novela tem padre, né? Piada tem padre, tudo tem padre, né? E padre é aquele estilo do interior, da capital, muito visível, né? Ou com batina ou sem batina, ainda hoje tem aqueles que amam, né? Jogam flores, tem também os que jogam pedra, né? O mundo tem muito mudado, mas a figura do padre hoje ainda é bem nítida, né? Eu mesmo quando eu ando por aí, eu sinto essa diferença, né? E existe realmente piada, até sei também piada de padre, né? Sabe? Sei, sim, mas eu só sei quando o padre leva vantagem, né? Só conta quando ele leva vantagem, né? Leva vantagem, quando não leva, não conta. Agora eu me lembrei, falando em causa de padre, diz que no interior, o padre chegou lá para ser o vigário lá dessa cidadezinha, desse povoado, e soube que o pessoal era viciado em jogo de bicho. E no sermão da missa o padre disse, olha, eu não quero ninguém jogando no bicho, porque se eu souber que alguém está jogando no bicho, eu vou excomungar. Mas o pessoal muito viciado. Aí no dia lá da procissão, da padroeira lá do lugar, ia passando em frente uma bodega, né? E na bodega tinha uma tabuleta, dizendo lá qual era o bicho do dia, o milhar e tal. E aí uma mulher atrás da procissão lá, cantou bem alto. Maria da frente, mais alta que eu,
olhe na tabela o bicho que deu. Aí ela lá da frente diz, avestruz. Mas não deixou de jogar, né? Pois é, não deixou de jogar, né? Pois é, as minhas é quando leva vantagem, né? Por exemplo, tem um padre que ia viajando no bimotor, os aviãozinhos pequenos, né? E um padre, um político e um escoteiro, um meninozinho, né? Pois Foi não. bem, nas alturas o avião mudou de tom, né? E o piloto foi logo fazendo uma explicação, dizendo, olha, o avião não tem caixa preta, eu vou ter que pular, pelo menos para dizer o que foi que houve, né? Naquelas alturas, o piloto pegou, botou paraquedas e o político também, rápido, né? Pularam os dois. Então ficou só o padre e o menino olhava para o padre olhava para o menino. A certa altura o padre disse assim, meu filho, vá, pega o seu paraquedazinho, porque eu estou de idade, já vivi, você é criança, né? Não, padre, vai nós dois. Não cabe, meu filho, no paraquedas, só cabe um. Vai nós dois, padre. O político pulou com a minha mochila. Ele olhou na janelinha, morreu, filho. João Maria, e me diz uma coisa, você celebrou muita missa ali no Coração de Jesus, né? Muitas missas, na catedral também. Na catedral, e ali na Praça do Coração de Jesus, tem muitas pessoas carentes, tem muitos bêbados, né? Os moradores das praças. Os moradores, né? de praça, tudinho. Já ocorreu de você estar celebrando uma missa e entrou um bêbado ou alguém para atrapalhar a missa, alguma coisa desse tipo? Olha, eu sinto que eu tenho uma atração muito grande para essa gente, para ir lá onde eu estou celebrando na hora mais concentrada da vida, que é a celebração. Eu tenho uma atração enorme para bêbado, cachorro e esse pessoal da rua. Eu tenho atração. Se eu chegar num boteco, tiver 5, 10 bêbados e vou 5 pessoas comigo, eles só vêm para mim dar com a mão. E eu não dou a mão, já começa a confusão, né? Não dou a mão para bêbado, porque ele sai do banheiro, não lavou nem a mão. Vai bem. Aí, cachorro também é a mesma coisa. Se eu chegar num lugar, se tiver 2 ou 3 pessoas, o cachorro só vem para mim. Pois bem, no altar, já teve gente que acendeu o cigarro na vela, né? Ai, vem o doidinho, né? Coitadinho. Acendeu o cigarro, subiu, deu a cigarrinha dele, soprou ainda para mim, né? Eu também, eu sou muito calmo, eu não perco não saio do meu sério, não. Eu fico na minha e tudo mais. E tem o pior que ninguém ajuda, né? Já teve uma vez, foi aí no Coração de Jesus, parece que uma briga lá naquele bairro vizinho. Lá vem a pobrezinha com o menino na mão. Maguinho, que a mulher me agarrou, quase que eu caio do altar, né? E lá veio o sujeito com a faca desse tamanho para atravessar a mulher. Se pega na mulher, atravessava nós 3. Eu e o menino e a mulher. Aí e aí, o que é que você fez? Chegou as pessoas lá, conseguiram fazer aquela história de deixa disso, né? Acaba com isso. Chegou a turma do deixa disso, melhorou, né? Mas eu tenho passado cada dificuldade. Você é predestinado para essas coisas. Eu acredito que sim, porque outro já chegou assim, frente a frente, gritando, aleluia, aleluia. E eu digo, não é agora não, irmão, é mais tarde. O aleluia é depois da leitura. Eu agora falando em bêbado, eles que tinham feito, passou a noite bebendo, né? Aí amanheceu o dia, num bar melado. Aí foi para casa. Aí ia passando, tinha uma igreja e o padre estava celebrando a missa. Aí o bêbado entrou, ficou lá atrás, né? Na hora do sermão. Aí o padre estava fazendo o sermão, aí o padre dizia assim, aí Jesus passou por Belém, passou por Jerusalém, passou por Cafarnaum. Aí o bêbado lá de trás gritou, e essa defesa fuleira, não derruba esse homem, não? Pois aqui na Igreja de São Gerardo, eu fui celebrar, era uma tarde de jogo. Ali tem uma sorveteria por ali perto, né? E também uns barzinhos. Nesse dia parece que ia jogar Flamengo e Vasco, uma coisa assim, né? A igreja lotada, e na hora o rapazinho lê, leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, o cara reagiu, Corinthians não é Flamengo, é Flamengo. Eu digo, calma, gente, o jogo é lá fora, não é aqui não. É assim que acontecem essas coisas, né? Tem muita coisa. Também tem aqueles que estão na igreja ali. Eu gosto muito de prestar atenção ao jeito deles. Porque quando eu descubro um lance de né? Sabendo de onde vem, né? Eu descubro, né? Uma vez eu estava lá no Coração de Jesus, eu notei que tinha um desses dormidor de praça. E o comportamento dele era diferente. Ele não pedia a ninguém, sempre com jornal, livros na mão, né? E quando eu chegava perto dele, ele caía fora. Ele não queria conversa com ninguém. Mas um dia ele parou, né? Eu perguntei a ele, ei, tu mora onde? Ele falou, notei que era espanhol, estava falando espanhol.
Aí eu digo, eu me interessei para ficar mais perto dele, né? Ele já começou a se abrir e descobri que ele era do Uruguai, Montevidéu. Pois Todo não. sujinho, todo mal, trapilho, né? Aí agora eu digo, eu não quero, eu vou perder de vista desse cidadão, não. Eu vou descobrir o pessoal dele, que alguma coisa aconteceu, né? Talvez alguém pensou que até estava morto, desaparecido, né? Aí então consegui depois, numa semana, lutar para ele me dizer de onde ele era. Me descobriu, né? Me dá menos o teu telefone, o teu endereço. Ele conseguiu dar. Eu liguei para um irmão dele, do Uruguai, né? Lá no Uruguai. No Uruguai. Quando eu disse, olha, eu encontrei fulano de tal, está aqui comigo na praça. Foi um grito dentro de casa. Está vivo, nós encontramos. E eu, ainda abismado, disse, puxa, então o homem é mesmo desaparecido, né? Aí eu falei com o irmão dele, venha, seu irmão está aqui, venha, pode vir, você vai se hospedar aqui comigo na casa, tudo mais, né? E ele se preparou imediatamente, eu fui buscar no aeroporto, mas segurando o homem para o homem não fugir, né? Não fugir. Porque senão, Mas você não falou nada para ele não, nada, né? Você podia ir embora, nada, né? era, que senão ia embora, porque ele estava fugindo da família. Pois bem, aí então o que é que acontece? Que ele veio, o irmão, eu disse, agora vamos ver como é que nós vamos travar. Eu convidei para ele tomar café comigo, o mendigo, né? Que era o irmão dele. E ele disse, vou. Ficou mais meu amigo, né? Criou confiança. Ele via me celebrando, estava na minha missa lá atrás, eu sempre prestando atenção. Aí eu digo, olha, agora vai ter uma surpresa para ti, tu vai ter que tomar um banho, se vestir, eu trouxe roupa para tu vai ser outra agora. Não, roupa minha rua, eu segurei no Brasil. Aí apareceu o irmão, se abraçaram, choraram. Foi assim uma cena que eu mesmo... Inesquecível, né? Eu mesmo estremeci nas bases, né, vendo aquela... Pronto, aí ele já se rendeu, banhou, mudou de roupa, fiz de tudo com eles dois, foram embora. Que lá o outro irmão me liga, né? Te liga. Você fez tanta coisa boa. Eu digo, não, eu encontrei o irmão que estava desaparecido, né? Isso me impressionou muito, né? E sempre quando eu vejo, eu gosto de chegar pertinho dessa gente, né? Padre João Maria, e o padre é, antes de tudo, um conselheiro, né? Já aconteceu de você receber alguma pessoa que está muito transtornada, prestes a cometer algum ato impensado e veio falar com você, desabafar, e você conseguiu fazer com que essa pessoa mudasse de ideia? Já, então, 2 momentos até. Eu dava aula no colégio militar cearense, né? E eu sempre chegava atrasado por causa de atendimento às pessoas, que eu era pároco, né? Por isso que eu disse que não dá certo pároco e professor. E eu querendo me teimar comigo mesmo, fazer as duas coisas. Lá eu chegava atrasado no colégio, lá eu prometi, o meu coordenador, não vou dizer o nome não, que tu conhece também. Aí eu prometi, ele disse, pô, você vem, se não vier agora, você é um irresponsável, porque olha que o seu nome aqui... Aí pronto, eu digo, pois amanhã eu vou chegar na hora, pode garantir. Aí então me aprontei todo muito cedo, quando eu vou saindo na portaria, o cidadão todo pronto, de paletó, uma pasta na mão, disse, é com você mesmo que eu quero falar. Eu digo, pronto. Acabou, cheguei atrasado de novo. Vou atrasar de novo. Eu digo, sentou 5 minutos chorando. E eu escutando o choro daquele cidadão, né? E eu digo, bom, eu estou aqui para isso mesmo. Chorou muito, aí jogou nas minhas mãos a capanga. Segura isso aí, pelo amor de Deus. Eu pensava que era um monte de dólar, de euro, né? Quando eu abri a capanga, um revólver. Aí eu digo, ixi, Maria, bota isso para lá, meu irmão. Aí ele abriu o jogo, que estava com problema com a mulher dele, que ia fazer uma tragédia na Praça Coração de Jesus. Ele ia matar a mulher e se matar. Aí eu depois não vai fazer mais, vamos conversar mais. Deu 11 horas, ainda estava lá com ele. Olha, 7h30 para 11, né? E o coordenador me esperando. E tu disse que não ia faltar. Não ia faltar. O padre não mente. Não mente, né? Aí então eu digo, podemos chamar a senhora? Ela está por aí, está lá na praça. Por chamar, lá vem a coitada, né? Chegou, os dois choraram junto, muito, muito. Ela não sabia de nada daquela história de revólver, nem de tragédia, né? Muito, muito mesmo. Eu digo, posso contar para ela? Ela disse, pode. Agora minha alma é outra. Minha vida é outra. Eu digo, tá bom, eu vou contar a história, mais choro de novo. Aí já dando meio-dia. E o professor me esperando. Lá. Aí então, graças a Deus, reconciliaram, saíram direitinho, e eu ainda disse assim, amanhã, nesse mesmo horário, eu quero ver os dois aqui de novo. Mais uma sessão de conversa. Na hora, estava lá os dois. Aí o professor não estava mais me esperando. Acho que já me jogou fora, descartou, né? Pronto.
5 atendimentos para esse casal. Ficaram excelentes e bem. Que coisa Agora, boa. o problema meu foi esse revólver guardado comigo, meu irmão. Se alguém fosse no meu quarto, dizer, padre, você anda armado, que é isso? Mas graças a Deus... Matar o demônio. Matar o demônio. Então, o texto vai matar o demônio, mas ele escapuliu, né? Pois bem, aí veio um irmão dele pegar o revólver, porque eu pedi ele, pelo amor de Deus, mande pegar esse negócio aqui que eu não vou guardar, não. Veio o irmão dele, pegou o revólver, me abraçou também, dizendo, pá, você fez uma coisa muito boa pro meu irmão. Digo, não, eu fui só ouvir o choro dele, a situação Às dele. vezes falta alguém só ouvir, né? É uma Aquele palavra, desabafo. olha, a palavra certa na hora certa, é essa que basta para levantar a tua alma e teu espírito. Isso vale a pena. Olha, ouvir o outro, escutar o outro é fundamental na vida de salvar, porque às vezes o problema da pessoa, você pode ser besteira, o problema dele, quando você sente que é dele, é seu também, aí você faz isso, entendeu? Então essa experiência eu tenho, essa experiência de uma pessoa chegar, pode ser uma criança, um adulto, um jovem, com um problema, eu sinto que aquele problema é como se fosse meu problema. E então você não precisa dizer muita coisa, né? Você entra na vida daquela pessoa e consegue, né? Aí lá no dia seguinte eu volto para o colégio, né? Quando o coordenador me viu, pense na bronca que eu levei, ele só não levantou um pau para bater em mim, porque também não era demais, né? Mas ele disse para mim um bocado de coisa, né? Que eu aguentei engolir tudinho, né? Eu disse, pois amanhã sou eu que vou falar com você. Eu contei a história, por que não cheguei e não ia mais entrar naquela grade. Não, você não ia não, eu não vou lhe botar mais. Né? Aí então eu contei para ele, ele chorou muito. O coordenador. O coordenador, chorou muito mesmo. E me abraçou também. Eu digo, as duas cenas iguais, né? Eu digo, puxa, eu estou sentindo a mesma cena do outro lado. Me abraçou, ficou tão meu amigo essa criatura, me tinha como tudo, né? E não guardou nenhuma mágoa. E ele disse, você vai ficar aqui atendendo aos meus alunos, na hora que você puder. Eu disse, pronto. Ótimo. Essa é a vida do sacerdote, atendimento mesmo, né? E hoje é tão difícil, né, você encontrar uma pessoa que queira ouvir, porque as pessoas vivem num corre-corre muito grande, né? Para trabalhar. Às vezes os pais não conversam muito com os filhos, né? Hoje não em tem dia, tempo. Zé, a coisa mais difícil hoje em dia é você saber ouvir. Você nunca quer ouvir, quer dizer, né? Ouvir é tudo. É tudo. Quando você abre o jogo, ainda é melhor ainda. Eu já tirei muita gente de situação difícil, porque abri o jogo e eu escutei, né? Você escuta a pessoa, entra na vida da pessoa, a primeira coisa que ela faz, ela parece que se sente assim como você, tudo para ela, o que você dá é uma ordem, entendeu? O que se você disser naquela hora é uma ordem. Por isso que às vezes faz mal a pessoa quando tem um problema e vão pensar outras coisas, né? Coisas fenomenais, extraordinárias aí do outro mundo, mas não é assim. E João Areia, me diga uma coisa, e a sua missão de sacerdote, social, de visitar enfermos, de ajudar pessoas, como foi isso aí na sua vida? Eu sempre... Isso aí já faz parte, né, da vida da gente, né? O objetivo principal dessa ação missionária é você ir à pessoa, né? Estar com a pessoa, de modo especial o carente, o sofrido, o fragilizado, né? Não importa o que ele é, né? De que tipo de religião, a gente olha a pessoa, o humano da pessoa, né? Então é aí que a gente está, a nossa missão é nisso. E eu eu tenho certeza que o principal é o acolher a pessoa, né? Então você tem esse espírito de acolher o outro, você tem tudo na mão para fazer a um carente, né? E aproveitando que você está dizendo, a casa de vovó Dedé tem esse viés de ajudar as pessoas carentes. Faz 30 anos que a casa de vovó Dedé existe e já ajudou mais de 30 mil crianças e jovens, né? E eles têm um objetivo muito importante aqui na casa de vovó Dedé, que você está conhecendo hoje, né? De ajudar na parte de arte, parte musical. Muitas pessoas vêm aqui sem condições de pagar um professor de piano, né? De violino, que é caro, né? E aqui tem a dona Regina, que ensina piano. Já há vários alunos aqui que estão na França já, que foram alunas dela. Tem muita gente aqui na casa de vovó Dedé que hoje agradecem a casa de vovó Dedé pela situação que elas estão vivendo hoje, né? E agora foi também criado aqui uma padaria industrial, né? Que ensina as pessoas a fazerem pão, bolo,
salgados, doces, e essas pessoas já estão usando isso aí para se sustentar, para ajudar na vida familiar das pessoas, né? É muito porque, importante. olha, eu sei que a casa da vovó Dedé, quando cheguei aqui, já me impressionei com esse trabalho muito bonito. Eu digo que isso é bênção de Deus, né? Para a nossa vida, para a nossa sociedade. A Maria é uma mão estendida àquele que não tem chance, não tem oportunidade. Eu creio que a nossa vida de viver essa santidade de Deus é exatamente esse desprender-se ao outro, né? Isso é muito importante. Quando eu cheguei lá no norte do Piauí, eu encontrei uma casa que lá não tinha quem governasse a casa, era gente drogados, menino, criança, gente de idade, né? Eles iam voluntariamente. Lá eu me meti no meio dessa gente, me envolvi com aquele grupo. A minha festa era ali com eles. Ali que eu aprendi mais coisa ainda. Aprendi tudo de Bíblia junto com eles. Eu tinha lá momentos com eles, o lugar em que quase ninguém queria ir. Eu ia lá, me sentia tão bem, não é? Como também os últimos trabalhos que eu estou fazendo lá, é aqueles conjuntos enormes que você perde no horizonte. Viva ali, a missa no meio das ruas, tudo isso, né? Isso é o que você faz hoje. É, faço hoje. Agora, aproveitando isso aí, padre se aposenta? Não. Não se aposenta? Se for professor, por exemplo, eu sou um professor padre, né? Eu me aposento como professor. Mas como padre? Padre não. A padre é uma função de vida. Agora, se a cabecinha dele não ficar mais pensando como deve ser, né, ele está dispensado de pregar, de celebrar, né? Mas de aposentar, de parar, não para não. E hoje, quais são as suas atividades hoje? De conselheiro? Hoje eu sou o diretor espiritual dos seminaristas, né? Eu que oriento, dando a orientação espiritual deles, e também faço retiros, né? Retiro com aqueles que vão ser ordenados padre, né? É a primeira vez que eles vão se reunir, sou eu que tomo conta dessa parte, né? Como também eu vivo pregando, dando palestra fora. Hoje em dia, depois da minha caminhada, longa caminhada, eu me estendo a isso, a esse trabalho de pregações, de dar palestra, né? Eu vivo dando palestra. Uma vez eu dei uma palestra aqui para advogada, a OAB, né? A diretora da coisa de segurança aqui me convidou, Nailde, o nome dela, né? Ela é representante aqui muito da Justiça Estadual. Aí, então eu vim dar uma palestra, o amor de Deus, a justiça de Deus, a justiça do amor e a justiça humana, né? E eu achei bom o tema, porque só o que estudei foi a justiça que fala o evangelho, né? Então, naquela fala minha ali, com aqueles advogados, porque eles sabem as leis, né, jurídicas todos os níveis de situação legalista da convivência humana, né? Sobretudo a Constituição. Mas nós, padres, estudamos o direito civil, né? Eu estudei, fiz direito civil. Agora, direito canônico também, e no mesmo tempo a gente sabe que é o amor e que é a justiça dentro do Evangelho. Então eu falava e tinha advogados chorando, porque nunca ouviram aquilo, né? Porque a justiça de Deus não é, a nossa justiça é assim, errou, castigo e condenação, essa é a nossa justiça. Já a de Deus não é assim, a de Deus é recuperar a pessoa, né? Por isso Jesus, dá uma próxima oportunidade. Jesus, né? dizia, eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, né? Então, isso aí, os fariseus na época, as líderes das grandes elites religiosas, eles já tinham Jesus como incômodo, porque eles queriam viver aquela lei dura, dente por dente, olho por olho. Ele disse, não, ele vem salvar a pessoa. Deus não quer que ninguém se perca. Nenhum quer que salve. Por isso, quando a gente vê aquelas parábolas do trabalhador da última hora, ele quer dizer que aquela gente que a gente acha que não presta, que não tem mais jeito, tem para Deus, sim. Tem para Deus. Alguém pode dizer, isso não, a gente usa rótulo, isso não vale nada, isso só dá trabalho. Para Deus não é assim. Ele não concorda com o mal, com o pecado, mas ele quer tirar o homem do mal e do pecado, né? Então, essa é a nossa vida de padre também. Agora, eu me lembrei, Padre Romaria, no interior, mais um caos de padre, né? Diz que o padre estava sem uma banda no bolso e o padre gostava de fumar um cigarrinho, né? E estava sem dinheiro, aí chegou um sujeito para se confessar, aí contou os pecados, aí o padre disse, passou a penitência, o padre disse, vá para casa, faça essa penitência aqui, mas antes de ir, bote lá uma moedinha no cofre das almas, né?
Aí era no tempo do tostão. Aí o Seito foi botou lá uma moeda lá no cofre. Foi embora, aí quando saiu, o padre chamou o sacristão e disse, sacristão, vai lá no cofre, tira aquela moedinha lá, aquela moeda, vai lá na bodega, compra um pacote de cigarro para mim, que eu estou fumando nas calças. Aí o sacristão foi, quando voltou, e disse, padre, a moeda era falsa. Ele disse, falsa? Ele disse, falsa. Na missa, domingo, ele vai ter o troco. Aí quando foi na missa, na hora da comunhão, né? Todo mundo de mão postas lá, e o padre dando a comunhão. Quando chegou na vez dele, o padre tocou, foi a moeda na boca dele, né? Aí ele ficou aqui, mastigando. Com a moeda, o padre deu uma volta lá todinha. Quando chegou na vez dele de novo, aí ele bem baixinho disse, seu padre, não está passando na goela, não. Aí o padre disse, na bodega também não passou, não. Mas a Bíblia, tem coisa engraçada na Bíblia também, João Maria? Tem. A Bíblia, praticamente, se a gente examinar, a Bíblia tem para tudo. Por exemplo, esse pessoal extraterrestre. Jesus também, era bem-humorado, Jesus? Sim, eu creio que sim, porque, por exemplo, ele disse que estava no meio da multidão. O evangelista Mateus e Lucas gostam de colocar Jesus no meio da multidão, né? Certo. E então tem aquela senhora que passou 33 anos doente de uma hemorragia, que aquilo ali para ela era um empecilho, porque coisa de sangue, era uma pessoa impura, era não sei o que lá. Pois bem, então ela dizia, se eu tocar nele, ficarei curada, né? Aí então aquela multidão empurra, ela tocou em Jesus. Pode ser coisa cômica, ela, no meio da multidão daquela, dizer, alguém me tocou. E Pedro não aguentou mais de Jesus, disse assim, Senhor, uma multidão dessa, quem não vai te tocar, Senhor? Quer dizer, é uma coisa tão engraçada, porque ele sempre pergunta uma coisa que já se sabe, né? Exatamente, por exemplo, o ceguinho no meio da estrada, gritando, Senhor, tem piedade de mim. Cala a boca, rapaz, está atrapalhando, Jesus vem bem atrás de ti. Aí, filho de Davi, Jesus escutou, né? Levaram ele perto de Jesus. Aí, então, ele chega perto de Jesus, Jesus disse, o que tu queres? Ora mais, tá aí. O que ele queria, se ele estava pedindo, né? Ele não estava pedindo lente de contato, né? Ele não estava pedindo uma bengala. O que ele queria? Enxergar, né? Mas Jesus, ele fazia essas perguntas, assim, parece engraçado, né? Como é que não pode? O que ele quer, né? Ele quer enxergar. Outra também que aconteceu, quando foram prender lá no Monte Getsemane, a multidão chegaram lá, aqueles guardas e tudo mais. Olha qual a pergunta de Jesus, que eles queriam pegar eles. A quem procurais? Só pode ser ele. Né? É muito engraçado a gente ver essas coisas, a gente analisar dentro do foco cômico, né? É muito cômico a gente ver isso. A quem procurais? Então é uma piada, né? É João você Maria. mesmo, né? Sim, tem também as histórias do susto, né? Eu gosto de susto, né? Eu ouvi falar nos sustos. Não, diga aí. Eu sempre fui cair na brincadeira de fazer susto, quando era estudante, né? Certo. E o susto que me assusta, eu fui morar em Guaramiranga, na entrada tem um túmulo com uma pessoa de mármore aqui, né? E ali é bem na entrada da porta da igreja. E eu criei um grupo de fazer os novatos criar uma impressão de medo, né? E então, geralmente, esse de medo era aí que ia fechar a igreja. E ele ia fechar essa porta da frente, eu corria para ficar atrás desse túmulo, né? Depois que a gente criava na pessoa o medo, né? Então eu ficava lá atrás do túmulo, já 6h30 para a noite, 7 horas. Então, quando o pobrezinho ia fechar a porta, eu lá de trás do túmulo fazia, rapaz, coitado. Saía levando A carreira era grande. Banco, quebrando banco, eu via a alma. Só que um dia eu cheguei lá e digo, estou fazendo muito susto das pessoas. Me deu um medo, né? Eu digo, mas eu vou. Era outro, né? Quando eu vou entrando atrás do túmulo, já tinha outro, fez, me pegou. Eu quase caio de medo, aí eu tive medo, né? O susto que dá susto. João Maria, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Bom. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Queria agradecer e dizer para os telespectadores que ele veio lá da Parnaíba bater esse papo comigo aqui. Muito obrigado, viu, João Maria? De nada, Fiquei Zé. muito feliz com a sua presença aqui e gostaria que, talvez em outra oportunidade, a gente batesse outro papo, você viesse aqui de novo para a gente continuar a nossa entrevista, que é um papo muito saudável, muito bacana. Okay. Pois é, eu fiquei muito contente, Zé, porque
Eu já lhe conhecia há muito tempo, né? Eu sabia que, né, esse tom que há dentro de você realmente traz um brilho muito grande, que é a alegria, a esperança, né? É a força de viver. Eu creio tanto nisso, né? Uma pessoa, por exemplo, como você, tem uma alma, um espírito relevante, né? Que brilha diante da alegria da vida. Muito obrigado. Basta de tanta tristeza nesse mundo. Eu fiquei muito contente pelo convite, né? E honrado também. Obrigado pelo obrigado, carinho. eu que agradeço. E dizer ao nosso telespectador que na próxima semana nós teremos aqui outra entrevista. Obrigado.